Paulinho preocupa para o restante da temporada e olha, abre um sinal de alerta. O meio-campo para o próximo jogo provavelmente terá outras opções diferentes daquela que Ramon Dias estava satisfeito. Vamos falar também sobre a saída do goleiro Alexander, a situação na FERJ. O CEO do Vasco voltou ao Rio de Janeiro para ter uma reunião com a FERJ e o árbitro não deve mais apitar jogos do Vasco nesse campeonato carioca. Vamos falar de Payet, Lucas Piton. O Vasco terá que pagar 5 milhões para a equipe do Corinthians. E também a situação aí envolvendo a logística do Vasco para o jogo da próxima quarta-feira. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer as informações do Gigante da Colina. O Vasco que teve uma partida bastante tumultuada devido à arbitragem, e isso gerou algumas reações. O Vasco enviou o ofício à FERJ pedindo para que o árbitro Tarcísio Caetano não estivesse mais em jogos do Vasco. Isso, por meio de uma nota, a FERJ disse que não ia afastar por enquanto, que ia ter uma reunião com o Vasco nesta segunda-feira, no horário das 15 horas até as 18 horas. Com isso, o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, retornou ao Rio de Janeiro. Ele estava em Brasília junto com o Johannes Sposs, estava com o Alexandre Matos, com o Marcel Kloss, que também é da 77. Ele retornou ao Rio de Janeiro para ter essa reunião. A priori, o que é que o Vasco pediu? Tarcísio Pinheiro Caetano não apitar mais jogos do Vasco. Isso será analisado. O Vasco levará todos os jogos que foram, todos os lances que foram duvidosos na partida. E muito provavelmente Tarcísio não deve apitar mais jogos do Vasco esta temporada. Esse é um pedido do Vasco. E com isso o Lúcio Barbosa voltou ao Rio de Janeiro para essa definição. Por quê? Todo mundo viu as imagens, como ficou a perna do Zé Gabriel. Uma entrada que nem sequer foi dita. A gente mostrou ontem no nosso pós-jogo a falta, o pênalti que aconteceu em cima do David, e nem sequer, ele estava próximo ao lance, ele nem sequer marcou, e marcou aquele lance do Medel. Então, não houve critério. O critério foi o seguinte: contra o Vasco marca, quando é para o Vasco não marca. A falta no Eric Marcos, que poderia ter expulsado o Canela que foi que fez o gol da equipe do Bangu. Então, foi um jogo sem critério, e o Vasco vai demonstrar isso. E se a FERJ for uma federação minimamente séria, ela vai afastar o Tarcísio, sim, não só de jogos do Vasco, mas também do Campeonato Carioca. Mas eu digo uma coisa: esse campeonato, para mim, já está manchado com esses erros que aconteceram ontem contra a equipe do Bangu. Falando de jogador, o Vasco tem um grande problema, hein? Grande problema porque Paulinho foi diagnosticado com uma entorse no joelho. Os exames estão sendo feitos, né, nessa segunda-feira, para poder dar uma precisão do que aconteceu com ele, se não houve alguma coisa ligamentar. O que eu soube pelos bastidores é que há uma suspeita de uma lesão ligamentar no Paulinho. Aí tem que ver o que é que o exame vai mostrar. Por quê? Porque geralmente quando acontecem essas coisas, no outro dia é feito um exame para saber se foi somente a dor que estava muito grande ou se houve mesmo um dano ligamentar. Se houve um dano ligamentar, o Vasco perde o Paulinho por um bom tempo. Geralmente, por exemplo, um LCA, uma lesão do colateral anterior ou do cruzado anterior, pode, inclusive, fazer com que o jogador fique 9 meses. Tem outra lesão do ligamentar que pode fazer com que o jogador fique até 6 meses. Então vai depender do que aconteceu. A gente torce para que seja somente uma suspeita, mas pelo que se fala, as pontes que a gente tem, pela forma que o joelho dele girou, faz com que essa lesão ligamentar possa ser confirmada. Mas os exames serão feitos hoje e o Vasco provavelmente, ao decorrer do dia, deve informar
a previsão de lesão. E aí, meu irmão, é complicado, porque Paulinho é um dos principais jogadores do Vasco. Então, com isso, Ramon Dias, que inclusive o Vasco treinou hoje em Brasília, o Vasco fez um treino em Brasília hoje pela manhã, o Vasco também treina amanhã, desculpem, na capital federal para viajar para Uberlândia. O Vasco não terá 2 meio-campistas que foram titulares contra a equipe do Bangu. Nem Jair, que foi expulso, nem Paulinho, que está machucado. Com isso, os mais prováveis que entram nessa vaga serão Zé Gabriel e Praxedes. Obviamente que o Vasco deve mandar alguns jogadores para Brasília, alguns jogadores de meio de campo, aí a gente não sabe, vai entre Deluca, próprio Matheus Carvalho, entre outros, podem ser jogadores que estão sendo... O Matheus Carvalho, inclusive, está com o elenco, pode ser que Deluca possa viajar para completar o elenco do Vasco, mas aí já é um problema nesse início de ano. Obviamente que Jair vai voltar, mas a questão do Paulinho preocupa bastante, porque é um dos principais jogadores do Vasco neste início de ano, junto com o Payet. Payet que, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o Payet jogar como tá, continuar jogando como está, a parte física do Payet, a parte tática do Payet, o Payet ontem se emocionou a fazer o gol pelo Vasco, o grande reforço do Vasco vai ser caseiro. O que o Payet está fazendo pelo Vasco esse início de temporada, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro nesse início de temporada. Ah, o Mastriani fez 6 gols. Mas pela plástica, pela forma que está jogando, o Payet, para mim, é o melhor jogador do início de temporada, não só do Vasco, como também da temporada brasileira. O cara tá afim, tá com vontade, quer jogar, e isso é muito bom para o Vasco. O cara tá querendo ser protagonista do Vasco. E uma coisa que falaram com a gente essa semana, pessoas que acompanhavam o Payet na França, é o seguinte: se a torcida do Vasco der amor ao Payet, ele vai retribuir dentro de campo. E aparentemente isso está claro. O Payet está com o seu menor percentual de gordura de toda a sua carreira. O cara diminuiu 8 quilos. Estava treinando durante a pré-temporada, inclusive depois do jogo do Vasco contra o Bragantino, ele foi flagrado por alguns torcedores vascaínos correndo na rua. Então, para mim, Payet tem tudo para ser o grande nome do Vasco em 2024. E que bom que o Vasco ficou na Série A para a gente poder desfrutar do Dimitri Payet jogando no Vasco nessa primeira divisão. Para mim, vai ser excelente ter Payet no Vasco durante essa temporada. Falando de outro destaque do Gigante da Colina, o Lucas Piton completou uma meta, né? Chegou a 50 jogos pelo Vasco. Com isso que o Vasco comprará mais 20% do jogador. O Vasco tinha 50%, 60% do Lucas Piton. Com isso, o Vasco deve comprar essa outra parte por 5,3 milhões e ficar com a maioria do Piton, no valor de 1 milhão de euros. Com isso, o jogador passa a ter 80%, o Vasco passa a ter 80% do jogador e fazer com que ele tenha a maior porcentagem de uma possível venda de Lucas Piton, que é um dos grandes destaques do Vasco, completou 50 jogos contra a equipe do Bangu, bateu uma meta, e o Vasco terá que fazer esse pagamento aí ao Corinthians por essa situação. E só para terminar esse vídeo, só informar que o goleiro Alexander foi emprestado pelo Vasco ao Ipiranga. O jogador já viajou a Erechim. Os clubes estão ajustando só as últimas questões burocráticas mesmo. É um empréstimo válido até dezembro. O Alexander tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Com a chegada do Keila, ele perdeu espaço. Ele, ano passado, foi emprestado ao Avaí, disputou 11 partidas pelo Catarinense, Copa do Brasil e Série B, e será emprestado aí ao Ipiranga de Erechim. Ele já viajou, inclusive, só faltando aí os últimos trâmites burocráticos entre Vasco e Ipiranga, para que ele possa ser regularizado, né, oficializado lá no time do Ipiranga. A gente deseja toda a sorte do mundo ao Alexander. E Robson Bambu, hein, foi anunciado hoje no Arouca, vai jogar em Portugal, o Robson Bambu. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência e valeu!